Bora, Fel, com as últimas informações e análises com o pessoal do Energia 97, com o Mano de Paula, analisando o time do Corinthians que joga amanhã contra o Novo Horizontino, semifinal do Campeonato Paulista. E também o de Paula que comentou sobre a contratação do Lingard, ele que aparentemente não gostou muito desse reforço. E o Corinthians demonstrou interesse no meia Zé Vitor da Portuguesa. É uma informação que eu vou dar mais no final do vídeo, não é do pessoal da Energia 97, mas tá muito bacana. Deixa o seu like e se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos agora o Corinthians. Scream for me, Corinthians! Chegando as novidades do Corinthians, hein? Vamos lá, o Corinthians, né, mano, e De Paulo que aguarda aí o parça do Memphis chegar. Né, ele tá chegando. Nossa aí. Senhora. Jesse Lingard. Sim, né, Jesse 33 anos aí, tô uma boa parte, né? Já falamos aqui na semana, né, jogou no United, tava lá na Coreia, né? Campeonato sul-coreano. Sul-coreanão. Coreanão. Então tá chegando aí nos próximos dias, enfim, né? Porque aquela coisa, né? O Memphis seduziu ele, né? A vir pra cá, né? Mostrou que São Paulo é belo, mostrou aí o Rosewood. Onde ele mora, né? Onde ele mora e tal. Então eu acho que o cara se animou, hein, mano, e De Paula. Vai lá, e aí, mano. De Paulo, o que você achou? Não, eu já falei durante a semana, mas daqui a pouco eu repito. Eu quero ouvir a sua opinião com relação a essa possível contratação. Você gostou, De Paulo? Pois é, assim, o Marcelo Paz deu até uma entrevista num podcast aí, dizendo que realmente o Memphis, ele tem sugerido alguns nomes. Ele diz que indicar é diferente de sugerir, né? Ele sugere, olha, pelo tempo que ele ficou na Europa, ele conhece alguns jogadores, porque o Memphis entende que é bom trazer jogadores que têm aquela mentalidade do futebol europeu, que querem sempre ganhar, que atuam em diversas funções, etc e tal. Implantar esse tipo de filosofia dentro do Corinthians, né? E o primeiro foi o Zaca, né? O Zacaria, né? O Corinthians foi lá e contratou. E agora, pensa-se aí, o Zaca aí. Pensa-se no nome do Lingard, né? Cara, assim, eu não estou lembrando dele atuando ultimamente, até porque eu não acompanho o campeonato da Coreia do Sul, né? Quando ele surgiu, eu me lembro bem, criou-se uma expectativa, viu, mano, muito grande em nome do Jesse Lingard, né? Uma das revelações do futebol inglês e tal. Só que ele transitou muito por empréstimo em vários times ali da Premier League. Ficou jogando Derby County, Nottingham Forest, Brighton, enfim. Circulou muito por ali e não se firmou realmente no Manchester, né? Até que depois ele acabou saindo e foi lá para a Coreia do Sul. Ele foi convocado para a seleção inglesa até 2021, tem 33 anos de idade. É aquilo que a gente chama de oportunidade de mercado, né? Mano, sinceramente falando, ele não estaria nos meus planos, tá? Até não estaria nos meus planos. Eu acho que o Corinthians, privilegiaria jogadores mais jovens, jogadores com mais pegada no meio de campo, de arranque, sabe? Porque o Corinthians precisa ter jogadores jovens. Você viu quando o Corinthians colocou em campo André Luiz, né? O próprio Breno Bidon, que começou a ascender na carreira mais adiantada, o Corinthians melhorou muito. E aí, quando tem Carrilho, por exemplo, em campo, cai um pouco o rendimento, né? Ele é muito técnico, mas não tem mais aquele vigor físico. O Memphis também não é aquele cara que corre e se mata o jogo inteiro. Tá longe de ser assim. Então não seria um jogador que eu iria atrás para tentar contratar, mas é oportunidade de mercado, etc e tal. Não é um que eu iria. Agora, mano, eu vou esperar para ver. Se ele chegar realmente, vou torcer para que ele jogue, para que ele seja relacionado e que não seja mais um Coronado da vida, por exemplo. Que ele chegue e entregue alguma coisa dentro de campo. Vai gastar Mano, tanto que, tipo, por exemplo, na base, não tem um ponto esquerda na base que faça essa função de velocidade ali. E nem pra contratar, mano. O Corinthians não tem dinheiro pra contratar um ponta jovem de velocidade. Então, pra mim, foi uma excelente contratação. Os caras não querem cravar ainda, mas já tá tudo certo. É só uma coisa ou outra de contrato, mas tá certo o Lingard no Corinthians, mano. Completar, vai ser 100 mil euros o salário dele. O salário, o Corinthians abriu mão de alguns jogadores em que tinham salários altos. Fagner, por exemplo, você tinha, o Corinthians pagava metade. Romero, alguns jogadores foram embora, né? Mas agora, você quer que o cara venha lá da Coreia do Sul, mas é um cara inglês, ganhando menos de 700 pau, 500 pau, é impossível também. Não tem como. Mas, sinceramente, mano, não é um cara que eu iria atrás.
Mas já que apareceu e vai ser contratado, eu vou esperar que ele venha aqui e jogue bola, né? Não tenho acompanhado ele ultimamente, mas que o Memphis tem sugerido jogadores, isso ele tem. Ô, De Paulo, eu acho que o Lingard é diferente do Zakaria Labiad, porque, por exemplo, o Zakaria, um marroquino que ninguém nunca viu jogando num outro clube, nunca passou por grandes clubes, passou lá, jogou com o Memphis aí uma temporada lá, enfim, mas ninguém conhece. Agora o Lingard aí, eu acho que mesmo que seja um jogador aí pra compor elenco, é um meio atacante, é uma posição carente dentro do time. Eu acho que é diferente o cenário dele comparado com o tal do Labiad. Eu acho que o Lingard pode ser alguma coisa assim que dê pra aproveitar. Também não contrataria se você falasse, é um cara que você iria atrás. Não, também não iria. Tanto que o time que estava atrás dele recentemente era o Remo. E não sei porque que não deu certo lá, mas falavam que estava muito, muito bem encaminhado com relação ao Remo. Agora, de verdade, De Paula, perto do que o Corinthians tem no cenário ali de meio ofensivo, ali dentro do time, eu acho que ele pode ser uma alternativa. Tem uma expectativa maior nele do que no tal do Zakaria. Agora vamos aguardar aí, porque o Dorival pediu jogadores, e eu quero acreditar, De Paula, que isso não esteja sendo imposto pro Dorival goela abaixo. Porque uma das minhas críticas com relação ao Dorival é justamente ele ser esse paizão. Meu irmão que fica úmido quando fala do Dorival, mas o Dorival, eu acho que ele tem esse ponto negativo, Pedrinho, que é justamente não cobrar jogadores da forma como ele deveria cobrar. Técnico de time grande, mano, se você tem uma situação dessa daí, por exemplo, um grupo estrelado, ou um grupo que ganhou alguns títulos, ou um grupo que muitas vezes tem característica de vagabundo, o treinador tem que bater o pau na mesa. E eu não vejo o Dorival nesse sentido fazendo isso. E quando ele fala do tal do Zakaria, De Paula, que ele fala, não fui eu que pedi, mas eu quero acreditar aí que o scout aí que falou que tem bons números, traga-o por causa disso, eu acho que o Dorival também deveria intervir e falar, não quero. Porque nesse ponto, cara, ele pediu o Alisson. Era uma matemática que o Corinthians falou, não fecha. Mas você não pode trocar o Alisson, que era um jogador de confiança do Dorival, pra trazer um tal de Zakaria que ele também não conhece. Porque se ele estiver aceitando isso goela abaixo, De Paula, é no traseiro dele que vai arder se esses caras não derem certo. Porque em determinado momento, é ele que vai precisar colocar esses caras em campo. Eu acho engraçado, né, mano? Ele não falou essa semana que não queria... Que ele não criticou que eram muitos jogadores estrangeiros? Sim, criticou. Mas vai fazer o quê? Então acho que tá meio claro que não foi ele que pediu, né? Não, ele não pediu. Então, ele não pediu o mais Lingard. Um que tá sendo imposto aí. Exato, pra ele trabalhar. Ele não pediu o Lingard, mas tudo bem. Se o cara é imposto e tem qualidade, não tem problema nenhum. O duro é chegar uns caras... mas eu não sei se foi imposto, viu, De Paula? De Paula e Danilão, quando eu falo a respeito de goela abaixo, pode não ter pedido, mas pode chegar a diretoria, pega e fala, Dorival, tem a possibilidade do Lingard, e aí? Não foi você que pediu, mas você quer? Ele isso pode daí ter aceitado, né? Entendeu? Tipo, perfeito. Se cabe a ele decidir, e eu espero, Danilão, que ele tenha esse voto Minerva. Eu também. Porque eu acho que o treinador ele tem que ser absoluto nesse negócio, De Paula. Eu acho que a última palavra... A gente não tá falando aqui do Cristiano Ronaldo, que você vai contratar independente da opinião do técnico. É o Lingard, é o Zakaria. Então eu acho que nesse ponto, acho que o Dorival tem que ter o voto Minerva para falar se vem ou não vem. Agora, eu acho assim, com todo o respeito do mundo, tem uma galera desde ontem aí, né? Os corintianos de rede social... Alfineta, vai alfineta. Tal, de Twitter, de chat de YouTube, tal. Começou. Os emocionados. Eu chamo de os emocionados. E os caras olham lá, Lingard. Inglês, jogou no Manchester. Traz ele. É melhor que o Pedro Raul. Quem não quer o Lingard merece o Thales Magno. Vou falar pra vocês, mano. Eu também tô assim, mano. Eu tô empolgado, mas eu acho que, sei lá, mano. Vou torcer pra que dê certo, né? É um jogador que, na época do Manchester, jogou muito bem ao lado ali do Depay e tal, até do Rooney, se não me engano. Mas aqui no canal também, no chat, o pessoal tá gostando, cara. Não vi alguém reclamar da contratação do Lingard, mano. Quem não quer o Lingard merece o Charles. Sabe esses emocionados, assim? Eu tô bem, gente. Cada um. Agora, eu não me emociono. Porque o Corinthians trouxe o Coronado. Mas o Coronado não fez nada. O Corinthians trouxe o Héctor Hernandes, que ninguém sabia quem era. Andou em campo. O Corinthians trouxe o Félix Torres, pagou uma bala. Andou, não fez nada. Fez nada. Então os emocionados que vão pelo nome aí, parabéns. Eu torço, se o Lingard chegar, para que ele jogue bola e vá bem. Agora dizer que, nossa, só porque é inglês, vai vir aqui e vai deitar. Vai deitar por quê? O Lucas Paquetá tá sofrendo lá no Flamengo. E nada.
Fez nada. Tá mal, hein? Tá sofrendo no Flamengo. Ficou na Europa 500 anos. Gastando Então, uma bala, hein? não é assim. Não é porque o cara jogou na Premier League, não sei o quê, que necessariamente ele vai vir aqui e vai arrebentar. Queira ou não queira, o Campeonato Brasileiro é disputado pra caramba. Sim. É disputado pra caramba. Então, assim, os emocionados aí, eu torço pro Lingard. Se ele chegar, porque ele joga bola. Agora, Mano Lingard, né? eu não me empolgo, porque eu vou esperar o cara jogar pra ver. Depois que o cara jogar, né, mano? Aí eu aplaudo, aí se ele for mal eu xingo, tal. Agora, eu não tô emocionado, eu prefiro Oportunismo. esperar. Oportunismo. Nossa. Engenheiro de não obra pronta. oportunismo. Preferi Nossa. Não, eu sou esperar, precavido. Não. Eu sou precavido. Preferi esperar, não. Eu sou Você tem que falar se o precavido, cara é bom é ou se é ruim. diferente. É precavido. Não, mas peraí, o Pedrinho é um desses emocionados que vestiu a carapuça, De Paula, porque, É? por Não. exemplo, você é precavido. Eu sou emocionado, porque quando o cara faz dois joguinhos, eu já falo, pô, o cara vai dar certo. Aí depois eu critico, aí o Pedrinho fala, agora você tá sendo oportunista, porque você falou que era bom. Então você não sabe o que você quer, ô sem bigode. Não, negativo. Dá o bigode, negativo, não. sabe por quê? Sabe por quê? Ô bigodinho de pentelho, o negócio é o seguinte, o De Semana Paula passada- é um cara mais precavido, e você tá metendo o pau nele chamando de oportunista, engenheiro de obra pronta. Eu que sou mais emocionado e vou elogiar às vezes quando o cara vem, e mal espero o cara jogar pra começar a elogiar, quando eu passo a depois criticar, você também me chama de oportunista, então você não sabe o que você quer. Então, como você mesmo diz, como você mesmo diz, aí que tá. Há 2 semanas atrás eu falei que o senhor estava sendo oportunista no caso do Vitinho, que você falou que era o novo Thales Magno. Aí o cara foi lá e fez o gol, colocou você na semifinal do Paulista. Você falou que o cara era o novo Rivelino. Então o cara saiu do Não, eu falei, eu no vi Jairzinho, mas eu vi o Vitinho. Olha aí, o cara saiu de novo Thales Magno pra novo Jairzinho. Mas eu me sinto à vontade pra criticar o Vitinho, porque eu sou o cara que mais pediu oportunidade pra esse desgraçado aí. Que isso? E às vezes que ele entrou, ele só me decepcionou. Calma. O Vitinho é jogador de segundo tempo, cara. É mesmo. E assim, eu seu Bento, ao contrário, por exemplo, de um integrante do Estado 97, o Ademir Quintino, eu não torço pro Não, mas ele não Carimal tá no aqui. meu time. Eu não torço É pro mesmo. Mas ele Carimal não no meu torce. time. Ele Eu não torço, torce pro né, Carimal. mano? Pra depois eu falar, falei! Tá vendo? Não, eu torço pro Caribem. Ao contrário. Procurem depois aí os melhores lances do Lingard pelo clube coreano lá que ele tava. Mano, ele fez um golaço que eu fiquei empolgado. Ele balançou, ele tava no bico da grande área, ali pela esquerda, balançou e mandou de chapa no ângulo, mano. Então, claro que a intensidade lá na Coreia nem se compara aqui no Brasil, né? Mas vamos ver, cara. Tô curioso pra saber como vai ser o inglês aqui no Timão. É do senhor Ademir Quintino, que Não, torce pro não. Carimal pra ele manter aquilo que ele falou. Então é diferente. Tanto que- Verdade. Diferente. Não é assim, tanto que a gente brinca nas transmissões que tem o bingo do Ademir e uma das frases é: eu prefiro ser feliz a ter razão. Então não tem Mas nada ele fala disso da aí que boca o Depau pra tá fora. falando. Não, da Mas boca peraí, pra pra fora você, não. pra você ter uma ideia como o Ademir é um baita de um cara calhorda. O Ademir, ele vive postando Calhorda, fotinho e textinho do Chico Xavier, do Domênico forte, Gato, no Twitter. Mas é verdade. E ele não Xavier. prega o que ele posta. Ele posta lá, tipo, olha, o perdão é a arma dos fortes. Aí você vê ele aqui todo revoltado, xingando o MT, o Teixeirão. Mas porra, tu quer o quê? Que elogie? Tu quer que elogie? Ghost Mas não, Rider. seu Bento. Deixa eu assumir o controle aqui rapidinho das por favor, manchetes. Por favor, agora Boa. manchete com ele. Por favor, o time de amanhã. Então, Time de amanhã, porque amanhã tem Novo Horizontino, às 8h30 da noite. O bom, o Rômulo, De Paula, o que vai estar aquela lua já vai ter ido embora. Né? Embora vai ser um calor. Vai calor, né? Eu vou estar lá. Olha, fora de combate, Matheus Pereira, Yuri Alberto, Caio César e o Longo. Né? Fora? O Estão Longo tá fora de fora? combate. Tá. O Longo teve um estiramento no ligamento do cotovelo direito. Então, assim, estão fora. Olha, pelo que o Dorival tem feito aí e tal, não deve fugir muito, meu caro Maurício, de Sim. Hugo Souza, que vai pra Copa, inclusive, deve estar na próxima convocação do Ancelotti, né? Vai, não tenha dúvida. O Ele Hugo tem ido, né? Tem ido. Como vai. terceiro, Hugo Souza- pelo menos, Como deve ir. terceiro, Ele vai, ele vai. Hugo Souza, Mateuzinho deve retornar, né? Porque o Pedro Milan jogou. A dupla de zaga deve ser a titular Gabriel Paulista e Gustavo Henrique. Aliás, que dupla, hein? Pelo amor de Deus. E o Matheus Bidu deve aparecer na esquerda, porque jogou 7 jogos seguidos, estava cansado, mas descansou no último. Então a zaga deve ser a titular. O meio de campo, que a gente imagina, pode ter alguma alteração. Eu não sei, mano, se ele vai meter um Ranieri e Alan e André e Bidon, de repente, Ranieri, Alan, André e Bidon, porque o Matheus Pereira tá lesionado.
Então, de repente, o Raniel e Alan, André e Bidon, e na frente o Memphis e mais um. Esse um pode ser Guinegão, pode ser Vitinho, pode ser Dieguinho, só não pode ser o Pedro Raul, pelo amor de Deus, mas ele tem essa dúvida, mano. Eu acho que no meio de campo tem uma vaga ali pra ser disputada e no ataque tem outra vaga, mas não deve fugir muito disso, não. O Matheus Pereira não volta pra esse jogo? É lesão de grau 2, mano, na coxa. Putz. Grau 2. Então deve ser Raniel e Matheus Alan Pereira mesmo aí, André e Bidon. Também Acho acho. que deve ser esse meio campo. Mas eu vou te falar, De Paulo, eu tô com um bode do Raniel. Pra mim o Raniel aí também tá jogando com a barriga já tem um tempo, tem feito um monte de cagada aí e tá se mantendo pelo nome que ele construiu aí. E o Dorival ele tem essas paradas aí de manter os caras da patota dele. Mas de verdade, cara, eu acho que com o passar do tempo o Alan pode fazer uma sombra pro Raniel. Mas pra essa partida eu prefiro esse meio campo do que colocar o Carrídio aí, que é um outro cara que também não tem entregado muita coisa. E sinceramente, hoje Raniel e Alan são melhores marcadores do que o próprio Carrídio. E o problema, mano, também é o companheiro de ataque do Memphis, né? Tá difícil. Então, cara, o Guinegão não tô gostando dele do lado do Memphis, não, mano. O ataque tá muito parado ali com o Memphis e Guinegão. Eu deixaria o Vitinho por enquanto ali, pra ter mais drible e tal, mais jogada ali num contra um. Agora, com relação à dupla aí, ô De Paula, eu entraria com o Dieguinho. Eu acho que o Vitinho ele funciona melhor aí quando ele entra no segundo tempo do que como titular. Eu daria uma oportunidade para começar aí o Dieguinho junto com o Memphis e o Memphis fazendo aí a função que é do Yuri, jogando de centroavante. O árbitro, Domênico, tá definido. Aliás, saiu também do clássico, né? Saiu a árbitra do clássico também. Quem é? O do Corinthians é o João Vitor Gobi. Eu não conheço, mas é bom ficar esperto. Apita direito aí, maluco. Por que esperto? Apita direito no bagulho aí. O tal do Gobi, foi aquele que apitou São Paulo e Santos no Morumbis e que os jogadores falaram que ele xingou o menino Lira quando foi cobrar o lateral. Nervosinho, tá. Vamos ver. Não, mas já pediu desculpa. Mimimi. Já tá com o rabinho no meio das pernas. Atenção com ele, hein? Atenção com o Gobi aí, Domênico. Por quê? Por que atenção? Tem que ficar de olho também. Vocês pedindo Tá de atenção? olho. Porque as coisas mudaram. As coisas mudaram. Esse nome não me causa boas lembranças. Corinthians tá sem força nos bastidores. Corinthians tá sem força nos bastidores. Eu vejo, tá sem força. Eu ouvi falado no início do vídeo, a formação não é do Energia 97, é do Central do Timão, cara. E, na verdade, é do André Hernan, da ESPN. Vou até ler aqui pra vocês com relação ao interesse do Corinthians no Zé Vitor, no meia da Portuguesa. Segundo informações do jornalista André Hernan, da ESPN Brasil, o volante Zé Vitor, um dos principais destaques da Portuguesa na campanha do Campeonato Paulista, entrou definitivamente no radar de clubes da Série A, do Campeonato Brasileiro. O meio-campista destacou pela regularidade, essa coisa toda, lá pra baixo. De acordo com a apuração, 3 clubes da elite nacional acompanham de perto a situação do jogador, sendo que 2 deles já estão em estágio mais avançado. Só que, cara, o Corinthians realizou uma consulta para entender as condições de uma eventual negociação e mantém o nome de Zé Vitor no radar para a sequência da temporada. Até agora, porém, o clube não avançou. Mano, o Corinthians, quando é jogador que você tem que pagar direito econômico, o Corinthians só vai lá e consulta. Não tem dinheiro, mano. Se tem mais outros 2 clubes, com certeza os caras vão querer contratar. E com certeza um desses aí deve ser Botafogo, Atlético Mineiro. Os caras vão lá e pagam e tira, já era, velho. Corinthians fica muito nessa aí, a consulta, não sei o que lá, parcela, não parcela. Então, confesso que eu não conheço o jogador, eu nem prestei atenção no futebol que ele jogou contra o Corinthians semana passada. Então, um jogador aí que, cara, se não vier também, pra mim, tanto faz. E se liga nessa estatística do Lingard agora, hein, que eu vou mostrar aqui pra vocês. O Lingard, pra quem não sabe, ele foi revelado pelo Manchester. Então, lá em 2009, ele foi revelado pelo Manchester. Aí ele foi sendo emprestado ali pro Leicester, Birmingham, Brighton. No profissional, realmente, ele estreou no Manchester ali em 2015. Só que logo ele já foi emprestado pelo Derby County da Inglaterra também. Aí ele retorna no mesmo ano e fica até 2021. Onde ele sai pro West Ham, mas no West Ham não foi muito bem. Aí ele volta pro Manchester e começa a rodar. Volta pro Nottingham Forest e rodou lá na Coreia. Na Coreia dizem que ele foi muito bem, cara. Ele tem 13 gols. Terminou com 13 gols da temporada, com 42 jogos, se não me engano, e 6 assistências. Então, um jogador que não sei como que tá a intensidade dele. Esse é um jogador que vai aguentar o futebol brasileiro, assim como o Zaccaria Labiade. Mas pelo que eu vi, o pouco que eu vi ali do refino dele com a bola nos pés, é um jogador que pode ajudar bastante, mano. Ele não é mais veloz, tal, mas é um jogador habilidoso, tem um bom chute de fora da área. Então,
Cara, tô curioso. Eu sou um desses emocionados aí que o De Paula falou. Mas se não der certo, não é um jogador que vai dar um prejuízo enorme pro Corinthians, como foi, por exemplo, o Coronado, outros jogadores aí. Então é isso, comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corigão. Então até o próximo show. Valeu, é nóis.